Bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, nós analisamos diversos ativos, né, desde fundos imobiliários, fiagros, ações no exterior e fundos americanos. Se o conteúdo te interessar, fique à vontade para se inscrever em nosso canal. Ajuda bastante na divulgação desse tipo de conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos olhar o XPCA11, um fiagro, XP Crédito Agrícola. Trata-se de um fiagro que tem tido um rendimento bastante interessante, ele tem um patamar de... Vários fiagros têm patamar de rendimentos bem elevados, né? Vamos analisar os seus principais números e comparar com outros fundos semelhantes. Se gostar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos dar uma primeira olhada na carteira desse fundo, seu portfólio. A gente tem ali vários CRAs, né, que são instrumentos de crédito agrícola. A maior posição representa 7,1% do seu patrimônio líquido. Ele está indexado, a maior parte deles na tabela, a gente percebe que ele está indexado em CDI mais uma taxa. O maior deles é o Sirentes, de 30,6 milhões, ele está vinculado à produção de grãos, né? Tem Guarantee Leather da matriz global localizada na Suíça. Essa empresa é um conglomerado agrícola internacional que pertence a membros da tradicional família Dreyfus, fundadores da LDC, uma das maiores tradings do mundo. No Brasil, ela opera 90 mil hectares em áreas no Maranhão, Piauí e Pará, com foco na produção de milho e soja. A Bruno Melcher é a segunda maior posição, tem voltado para a produção de grãos e pecuária, né? Tem como garantias o aval dos acionistas, penhor de boi com rastreamento no sistema de bovinos do Ministério da Agricultura. É um grupo de produção rural composto por experientes acionistas no ramo de agronegócio global. Dedica-se à produção de soja e milhos, safrinha no Mato Grosso, com mais de 20 mil hectares de terras cultiváveis e 9 mil hectares próprios. O seguinte, o ACP2, na casa de 30 milhões, é uma estruturada por essa gestora, o grupo ACP, conta mais de 30 anos de tradição e com operações agrícolas em São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, voltada para a produção de cana, soja e milho. Temos a Agrocrestani, com 20 milhões da carteira. As garantias são fornecidas pelos sócios, né, alienação de terras, né, e recebíveis da própria operação. É uma empresa aí com mais de 40 anos de experiência no agronegócio, produção de grãos e algodão no oeste do estado de Mato Grosso. Mais de 13 mil hectares em terras próprias e planta aí mais de 60 mil hectares por safra. A Solubil 2, né? Então tem também a seção fiduciária de contratos da devedora, né? O grupo Solubil atua no segmento de soluções biológicas, né? Com o modelo de negócio on-farm, ou seja, oferecendo aos produtores rurais uma experiência customizada e integrada para garantir um padrão aí de qualidade. Temos a Itaueira, que é a produção de frutos. É um grupo com produtores de frutos no Brasil, né, sendo umas principais fazendas no estado do Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, onde tem mais de 2 mil hectares irrigados. E possui também diversas certificações, inclusive ali a certificação do grupo Carrefour e do grupo Pão de Açúcar, por fornecimento de frutas. E por fim, tem uma posição relevante dentro do portfólio do XPCA11, que é esse OPI de crédito agrícola, né? Então, ele faz esse FDIC, né? Ele investe nesse FDIC e monitora também a carteira, né? Por ser uma posição relevante.
Essas são as principais posições dentro do portfólio, uma visão rápida ali, pelo menos nas principais exposições, quando você compra uma cota do XPCA11. E como estamos falando de crédito agrícola, né, não deixaria de ser completo, não seria completo o vídeo se a gente não colocasse algumas informações aí sobre a evolução do mercado aí dos principais produtos vinculados a esse FIAGRO. Então, começando pela soja, houve um aumento no Brasil aí da área de plantio em 6%, aumento da produtividade também, fez com que a produção aumentasse 23%. Então, o Brasil tem um destaque, né, nessa produção. Em termos de preço, a gente observa que foi de um patamar de 72 ali, que passou anos, né, oscilando nesse patamar. Durante aí a crise de 2020 e 2021, ele subiu de patamar e hoje está na casa de 150. Já cedeu um pouco em relação àquele preço de pico, mas ainda está num patamar historicamente elevado, o preço da saca de soja, né? O milho, também tivemos aí um aumento de 3% na área, produtividade aumentando também, um aumento de 15% na produção total no Brasil. E quando a gente olha o preço, ele também teve um comportamento similar, mas depois aí em janeiro, de janeiro até a meados desse ano, né, apresentou uma queda bastante acentuada do preço do milho e aparentemente está estabilizado aí na casa de 54, que é um valor também historicamente alto, mas um pouco mais longe daquele pico que foi atingido durante a pandemia. Outro item importante é a produção de açúcar e etanol, né? Então, a gente tem aí a chuva, né, favorecendo a produção de açúcar e etanol no Brasil, né? Então, um bom cenário. A gente olhando o preço do açúcar em São Paulo, ele está se mantendo num patamar mais elevado, na casa de R$ 134 a saca de 50 quilos. E o etanol, né, o valor do etanol, ele está na casa de 2,24 por litro. Então, um pouco mais baixo ali do que já foi o pico dele, né? Mas historicamente um valor mais elevado. E aproveitando, né, eu estou no estado de São Paulo, né, então eu consigo já enxergar nos postos de gasolina o valor do etanol mais barato do que o valor da gasolina. Deixe nos comentários como é que está na sua região, se isso é uma realidade também. Inclusive a gasolina, né, temos um vídeo no canal, né, o preço da gasolina está sendo de certa forma segurado pela Petrobras, mas o etanol ainda compensa, pelo menos no estado de São Paulo, que é o que eu tenho visto enquanto viajo, né, aqui nas proximidades e vou abastecer o carro. Deixa aí nos comentários essa experiência para a gente. Agora vamos dar uma visão consolidada do portfólio. A gente tem 35% no estado do Mato Grosso, 10% no estado de São Paulo e 11,8% no estado do Piauí. Então são os principais locais, né, onde temos aí ativos vinculados ao portfólio do fundo. 86% está indexado ao CDI e 13% ao IPCA. Aí fica uma observação, esse vídeo está sendo lançado um pouco antes aí do momento que normalmente a gente vai saber o resultado de hoje sobre a queda da taxa de juros, né? Provavelmente uma queda. Então é um ponto de atenção para o investidor também, né? Que se mais para frente tivermos aí taxas de juros mais baixas, o fundo, né, vai acabar sofrendo um pouco da sua rentabilidade. Em termos de setores, né, a gente tem 28, quase 29% como produtores de grãos, usinas de açúcar e álcool 15%, produtor de cana 11% e outros setores. Então é até bastante diversificado em termos de setores de atuação.
E agora vamos falar do que importa no fundo, né, que é a sua rentabilidade. As suas receitas em julho, né, fechou na casa de 5 milhões de reais, né, descontadas as despesas, né, deu uma distribuição média aí de 12 centavos. O resultado líquido, né, ficou um pouco abaixo aí do que foi distribuído. Então esse é um ponto de atenção, né? Então é de se esperar aí que a gente segure um pouco mais um patamar baixo de rendimento desse fundo, mais baixo do que já praticou. E aqui temos o gráfico, né, que mostra essa situação. Então ele já teve valores mais altos aí de 15 centavos, 14 de cota. Há uns 3 meses mais ou menos ele baixou ali, está praticando esse patamar de 0,11 e 0,12, que é um patamar que ele tem que manter para, de certa forma, equacionar as coisas, né? O fundo não pode distribuir um valor maior do que o seu lucro, né? Então, ele tem que fazer esse ajuste. Agora, no gráfico de cima, a gente observa o valor do mercado em azul escuro e o valor patrimonial. Então, é um fundo que tradicionalmente tem sido negociado acima do seu valor patrimonial. E a gente observa também o volume, um volume aí chegando na casa de quase 2 milhões diários, que é um volume interessante para se investir, né? Vamos comparar agora o XPCA11 com outros fundos Fiagro, né? A gente observa que o rendimento dele está mediano, mas não podemos dizer que é um rendimento ruim, 16,1% de dividend yield. É um resultado bastante bom. Ele estava no momento que a gente fez a tomada de informação para o vídeo, sendo negociado 2% acima do seu patrimônio líquido. A liquidez, como eu comentei agora há pouco, é um volume bastante interessante, então problema de liquidez você não deve ter ao investir nesse fundo, inclusive é o maior dessa tabela. São 72 mil cotistas, 6% em caixa e um patrimônio na casa de 400 milhões de reais. A sua taxa de administração é uma taxa até interessante, na casa de 1%. Quando a gente simula, né, um investimento a 1 ou 2 anos, a gente observa aí que teve uma pequena queda no valor da cota, mas compensado grandemente aí pelo dividendo recebido no período e com isso aí batendo a inflação nos dois cenários. Neste gráfico a gente observa a variação da cota, né? Um ponto interessante, trata-se de um fundo negociado na casa de R$10, então é um fundo que tem essa maior liquidez por ter um valor de cota mais barato, né? Facilita a entrada, o investimento. E aí os 72 mil cotistas, né? E o seu valor patrimonial na casa de 9,49. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no XPCA11. E aproveitando, se você chegou até aqui, não deixe de dar o seu like no vídeo. Isso ajuda bastante a ferramenta de divulgação do conteúdo. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação do portfólio. Ele tem indexação ao CDI, que é um bom nesse momento aí de taxa mais alta, né? Atenção, né, para esse movimento de queda das taxas de juros, né? Até quando esse movimento deve acontecer, em que velocidade. Ele tem um bom patamar de rendimentos, é um fundo que tem um alto dividend yield. O Fiagro acaba sendo também, isso todos eles, é uma boa opção adicional para diversificar a sua carteira de investimentos. Do lado negativo, ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. O porte do fundo é relativamente pequeno, né? Então, quando a gente compara com os fundos imobiliários que já apresentam portes bem maiores, acima de R$1 bilhão, os fiagros ainda estão numa fase de crescimento, muitos deles pelo menos. Queda da distribuição nos últimos 3 meses, né? Então o fundo está ajustando o passo ali para se adequar a essa nova realidade aí de resultados. E atenção aí com a queda de cotação de algumas commodities. Então, cuidado, né, para não pegar o círculo e surfar a onda do lado errado, né? Porque uma vez que temos aí um resultado positivo, né,
para o agronegócio de 2020 para frente, né? Agora talvez uma queda de valor de commodities agrícolas pode acabar pressionando um pouco mais aí os produtores que tomam dinheiro emprestado, né? E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.